Muito bem, este é o Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e eu convido você a acessar o nosso Espaço Copa no site do Futura, então digite aí futura.org.br/Copa 2014. Bom, e nessa terça-feira em que o Brasil enfrenta a Alemanha pelas semifinais da Copa do Mundo, o jogador Daniel Alves deve voltar aos gramados como titular da nossa seleção. Em abril deste ano, você deve lembrar que o Daniel foi manchete no noticiário esportivo quando jogava uma partida pelo Barcelona, lá na Espanha. Pois é, um torcedor do time adversário, o Vila Real, atirou uma banana contra o lateral da seleção brasileira, que surpreendeu a todos quando comeu a fruta e continuou a jogar. Esse é um entre tantos outros tristes casos de racismo registrados no mundo do futebol e que nos faz refletir sobre os preconceitos que aparecem com frequência na nossa sociedade, mas que ficam ainda mais em evidência no ambiente competitivo do esporte. Recentemente, uma bandeirinha chamada Fernanda Colombo participou de um clássico em Minas Gerais que acabou com placar Atlético 2, Cruzeiro 1 e muitas ofensas direcionadas a ela. A catarinense teria cometido um erro e por isso teve sua atuação criticada por um dirigente que durante uma entrevista ressaltou os atributos físicos de Fernanda e sugeriu que ela posasse para uma revista masculina em vez de trabalhar com futebol. Pois é, então em tempos de Copa do Mundo no Brasil, anunciada pelos organizadores como um evento para lutar pela paz e pelo fim de toda forma de discriminação, não é bem isso que temos visto nos estádios. Então aqui no estúdio a gente vai discutir como combater a discriminação por gênero e etnia dentro e também, claro, fora dos estádios. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Alfredo Sampaio, ele é técnico e presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado está a Leda Costa, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Esporte e Sociedade da Universidade Federal Fluminense. Também conosco, aqui no estúdio, está a psicóloga e psicoterapeuta Maria da Conceição Nascimento, representante do Conselho Regional de Psicologia. E logo mais a gente fala também com a Natália Duarte, que é cientista social e integrante da Galo Queer, que é um movimento que luta pelo fim do machismo e da homofobia no futebol. Eu convido você para passar os próximos 25 minutos com a gente aqui nessa discussão no Conexão Futura. Bem-vindos aos três aqui no estúdio, tudo bem com vocês? Tudo bom, Leida, Alfredo, Conceição? Tudo bom? Tudo bem. Quero começar perguntando para vocês, então, uma das colocações que eu disse aqui na abertura do programa, vocês acreditam que no meio esportivo, por conta dessa disputa, da competição, que a emoção fica muito aflorada, vocês acreditam que é um espaço onde os preconceitos velados da sociedade acabam aparecendo ainda mais? Quero começar ouvindo você, Leda. Olha, na verdade os esportes são espaços interessantes para pensar a sociedade. O esporte meio que dramatiza diversos aspectos que aparecem na sociedade. Especificamente em relação ao futebol, os estádios, eles têm uma certa permissividade comportamental do torcedor, né? Você pode, às vezes, conhecer uma pessoa extremamente quieta, calma, e quando vai ao estádio se transforma, porque existe uma permissividade comportamental que é importante para o espetáculo. Mas essa mesma permissividade faz com que determinados limites sejam ultrapassados. No caso de manifestações preconceituais de raça e, sobretudo, a homofobia, né? Então, acaba sendo um espaço muito ambíguo, de uma liberdade proporcionada, mas, por outro lado, também de certas manifestações e aguçamento de certos problemas da sociedade. Alfredo, como é que você vê isso? Você que está diretamente ligado ao futebol, né? A gente sabe de toda essa cultura, do imaginário do brasileiro, né? Do jogador, que é o machão, sempre tem esse estereótipo de quem é um jogador de futebol, e nesse meio, muitas vezes, como disse a Leda, que a questão da homofobia, a questão do gênero, xingar a mãe do juiz, isso até faz parte do imaginário do futebol. Agora, por que, de certa forma, sempre as vítimas ou a quem é apontado numa hora de um xingamento, ou é a mulher, ou é aquele que é menos masculino? Olha, eu acho que assim, criou-se uma cultura, permitiu-se que as torcidas dentro dos estádios tivessem alguns comportamentos que realmente estão fora dos padrões. Isso já vem de anos e anos. Eu acho que isso deveria ser combatido já há muito tempo. Principalmente a questão da violência também, que é uma coisa bem agressiva, né? bem real. Aquela história que o torcedor, que no mundo do futebol todo mundo ouve falar que o torcedor pagou, pode xingar, ou pagou, pode fazer o que quer, está errada. Eu nunca vi nenhum dirigente combater isso. Na minha ótica, que trabalho dentro do campo e estou diretamente voltado para os atletas, isso acaba, eu acho que é uma distorção, acho que
uma permissão muito grande para que o torcedor faça o que ele não pode fazer. O torcedor, ele paga como se fosse um teatro, ver um espetáculo. Ele não pode estar ali xingando as pessoas ou externando toda a sua revolta ou sua frustração, seja lá o que for, em terceiros. Então, eu acho que isso é muito ruim para o esporte. No tocante aos atletas de futebol, a pressão que nós vivemos dentro do campo, às vezes, com xingamentos, principalmente o treinador, né, que a gente é xingado o tempo todo, é muito ruim, porque as pessoas não conseguem separar e entender que nós estamos ali mais do que ninguém querendo a vitória, porque é a nossa profissão e nós dependemos daquilo. Então, eu acho que é um comportamento todo equivocado, não há uma cultura voltada para melhorar isso. Eu não vejo das autoridades, é só repressão daquela guarda especial que tem nos estádios, mas não há uma campanha voltada para melhorar a educação dentro dos estádios. Então, eu acho que é muito ruim para o esporte. Quero ver da Conceição, isso que a gente falava um pouquinho, né? O esporte parece que se permite dentro do estádio falar o que se quer, mas você não vê na rua muitas vezes essas agressões aparecendo, essas ofensas. Por que você acha que no esporte isso acaba ficando mais exacerbado? As pessoas acham que podem falar o que quiserem e o que falam também muitas vezes sem pensar, ou só reproduzindo um tipo de comportamento, um tipo de fala ou de agressão que já ouviu antes, Conceição? Eu acho que isso tem a ver com o modo com que as pessoas lidam com essas questões, né? Eu concordo com os colegas aqui, como eles falam que é a questão também, né, de entender aquele espaço como um local que ele pode dizer tudo, né? E falar o que vem na cabeça. Agora, isso que está na cabeça tem a ver com as crenças de cada um, né? Eu imagino que as pessoas que elas costumam ter um tratamento respeitoso, né, com as demais, né, não baseada apenas naquilo que se apresenta, mas que respeita o outro como ser humano, ele está no estádio e não vai agredir o outro dessa forma, né? Tem a ver com as suas crenças, tem a ver com aquilo que norteia a vida de cada um. Muito bom. Tá. Bom, deixa eu dizer para você que a FIFA iniciou na sexta-feira passada uma campanha contra a discriminação durante a Copa do Mundo. E antes da partida entre França e Alemanha, no Maracanã, os capitães dos times leram em francês e em alemão um texto condenando qualquer tipo de preconceito. Mas o membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Futebol e chefe de combate contra a discriminação na FIFA, o Jeffrey Webb, reclamou publicamente da falta de punições para atos discriminatórios nesta Copa de 2014 e lembrou que a diretoria da entidade não implantou medidas para evitar manifestações preconceituosas no Mundial. No ano passado, a FIFA tinha introduzido regras duras para tentar conter uma onda crescente lá na Europa de ofensas racistas de torcedores contra os jogadores. A punição nesses casos afeta as equipes dos torcedores, elas podem ser obrigadas a disputar partidas a portas fechadas e, diante de novos casos, sofrer redução de pontos, rebaixamento, até expulsão de uma competição. Mas, por enquanto, nessa Copa do Mundo, a postura tem sido mais branda e a FIFA já absolveu a Federação Mexicana de Futebol em um caso em que os torcedores estavam sendo acusados de gritar palavras homofóbicas durante o jogo contra a equipe de Camarões, no último dia 13 de junho, lá em Natal. Segundo a FIFA, os gritos em questão não eram insultos. No outro jogo, no dia 17, torcedores brasileiros foram acusados de gritar palavras homofóbicas contra jogadores do México em Fortaleza. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui com a gente no estúdio, como as associações e entidades que coordenam o futebol podem contribuir para reduzir preconceito, né? Foi anunciada aí, deixa eu mostrar até o site da FIFA, onde você tem o site oficial da Copa do Mundo 2014, como evento para todos no mesmo ritmo, um evento para acabar com qualquer tipo de discriminação e racismo. Tem hashtags sendo divulgadas ao longo dos jogos em todas as partidas, né, no campo, hashtag diga não ao racismo, em inglês, em português. Agora, na prática, né, o discurso é um, mas na prática a falta dessas punições. Como é que a gente consegue analisar a postura que a FIFA poderia ter, por exemplo, Leda, tentando guiar aí federações do mundo todo para tentar combater mais efetivamente a discriminação no esporte? Bom, ela poderia, como ela faz em alguns casos, em relação ao racismo principalmente, algumas punições efetivas, não permitindo que a torcida vá ao estádio. Se bem que essas punições às vezes também são complexas, porque você pune uma torcida toda, né?
Por conta de um grupo Por conta pequeno, de um grupo né? que tem um determinado tipo de atitude. Eu, particularmente, às vezes, sou temerosa em relação a punições, de não deixar a torcida entrar em estádio. Você pode cobrar multa dos clubes. Em relação aos jogadores, a gente já tem casos de punições bem severas da FIFA, com manifestações racistas, como foi o caso do Anelka. Eu sinto muita falta ainda de punições e de preocupações de programas mais específicos voltados contra a homofobia. O racismo existe, ele é importante, sim, ele é historicamente um fator que conformou o futebol, né? No Brasil, principalmente, que eu estou falando. E existem programas, a gente vê o Thiago Silva lendo fazendo aquele discurso. Eu ainda não vi uma preocupação mais efetiva em relação à homofobia, que me parece um caso ainda muito complicado de ser resolvido, que afeta os atletas tanto internamente, né, em suas práticas esportivas, e a torcida. A torcida tem cânticos homofóbicos. A torcida, se quer xingar alguém, ela feminiza tanto o adversário quanto algum jogador. Então, acho que ainda falta um trabalho maior em relação à discriminação como um todo, né? Claro que a ênfase no racismo é importante, é um bom começo, mas há outras formas de discriminação em relação à mulher, em relação, sobretudo, aos homossexuais. Como é que você vê isso, Alfredo? Você que está lá no campo, essa questão de hashtags, de ler um texto, isso de fato vai ter um efeito no jogador que está lá ou nesse torcedor que vai não só na Copa do Mundo, mas que vai em estádio normalmente, em campeonatos? Acho que é muito pouco. Eu acho que a FIFA deveria ter feito um trabalho de prevenção. No sindicato, nós mantivemos uma campanha, já 3 anos antes da Copa, mantivemos uma campanha com o slogan "Racismo, aqui você não entra". Que a nossa preocupação era realmente que o Brasil fosse mais afetado pelos esses atos racistas nos estádios. Porque se você analisar, nossos atos racistas no futebol, eles são pontuais. E eu tenho uma análise muito particular com relação a isso. Eu não acho que quando há um ato racista da torcida é porque o cara é racista. Eu acho que ele é um bobo, querendo imitar as questões, a Europa, que tem muito. Então, se você analisar os casos racistas aqui no Brasil, eles são pontuais. Tivemos antigamente, principalmente no Sul. Teve o do Antônio Carlos, teve o Manuel lá do Atlético Paranaense. E recentemente tivemos alguns agora com Aroca e depois com Tinga. Mas são pontuais, porque eu acho que nós não temos a veia racista no estádio. Se formos analisar os grandes craques brasileiros, né? O Pelé, o próprio Neymar, são todos afrodescendentes, Ronaldo, assim, Romário. E a gente convive muito com o torcedor e, enfim, estou no futebol desde os 12 anos. Então a experiência nos mostrou que essa relação de racismo, porque ele é negro e pronto, não serve, não existe. Eu acho que não existe na torcida. Quando esse pessoal tem alguma manifestação, é por pura idiotice, para imitar, para ser bobo, para zoar. É uma coisa totalmente errada, mas a minha análise é essa. E eu acho que a FIFA, tanto a FIFA e até as federações locais, elas deveriam ser mais rígidas. Realmente punir toda a torcida é complicado quando só uma parte ou alguns fazem essa situação. Mas tem que ter punições rígidas. O torcedor, quando perceber que o seu clube está sendo prejudicado, talvez ele mude um pouco. Então, eu acho que tinha que ser... A FIFA deveria ter sido mais contundente. Eu estive na Copa da Alemanha e lá vi algumas situações e conversando com algumas pessoas de lá, a ordem era do governo. Tolerância zero em qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de ato racista. E realmente eu lá não vi. Agora, então, acho que isso não aconteceu nem por parte da organização da FIFA, nem por parte do governo também do país. Agora, deixa eu mostrar, já que o Alfredo falou do site, o Sindicato dos Atletas de Futebol aqui do Rio de Janeiro. Você pode acessar o site para buscar outras informações, é o saferj.com.br, que tem na sua tela, para saber mais sobre o trabalho desse sindicato que trabalha com os atletas de futebol aqui no Rio. Agora, Conceição, o Alfredo falou dessa questão de que, enfim, as pessoas repetem, querem agredir o torcedor adversário. Agora, por que essas vítimas normalmente são, né, as mulheres, são os negros, são os homossexuais? Por quê? A gente tenta analisar na sociedade que a gente está vivendo agora. Eu acho assim, aliás, eu gostaria até de pensar um pouquinho que com a questão dessa coisa da punição, né, também, que foi discutido um pouco antes aqui, de que concordo com
colega ali, quando ela fala que, e com ele também aqui, que a punição em si mesma, ela é muito pouco, assim, como o efeito de uma punição para mudar um comportamento. Porque vejo assim, que a questão do racismo no Brasil, e que tem assim, uma peculiaridade no Brasil, né? Ele não é um racismo declarado, né? Se costuma até a negação de que ele exista aqui, né? E muitas vezes nos momentos, né, dessas emoções assim no futebol, ou até numa disputa, uma discussão na rua, e aí aflora, né, na forma de agressão, né, até física mesmo, ou xingamento, enfim, né? Mas assim, eu vejo que apenas punir não basta. Acho que antes da questão da punição, acho que é uma questão mesmo de educação mesmo, uma questão de outro trabalho que precisa ser feito, porque a própria campanha, né, basta de racismo de futebol, né? Eu vi o Thiago Silva lendo aquele manifesto, muito interessante e tal, mas no meu ponto de vista é muito pouco, porque se a gente olhar bem, né, por exemplo, todas as crianças que estavam ali acompanhando o futebol eram todas brancas. O que é aquilo? Aquilo é racismo. Num país como o Brasil, né, que mais da metade da população não é branca. Não é branca. Então, todas as crianças eram brancas. Então, o racismo no Brasil ele se manifesta desta forma. Ele não é dito. Ele é no não dito. Tá? Então, é isso que precisa ser mexido, precisa ser trabalhado. E aí entra a questão da educação, todo um processo de reconhecimento de que há um problema entre nós. Discussão do assunto também, como você disse, ele é velado, é como se não existisse, então discutir esse assunto é importante. Tem um artigo que eu recomendo para você de casa, passar um tempinho aí, uns 5, 10 minutinhos, você procura na internet e acha, do pesquisador Joel Rufino dos Santos, um texto que ele publicou no jornal Folha de São Paulo, a respeito do caso que eu citei agora há pouco aqui, do Daniel Alves, lá em Barcelona, com a história da banana. Então acesse aí, procure no site da Folha de São Paulo, Joel Rufino dos Santos, Banana é bom e faz crescer, que foi um assunto que acabou aparecendo muito no Brasil todo e no mundo todo repercutiu, né, a questão do ato do Daniel Alves, como disse o Alberto aqui também, a Europa, isso tem muito mais acontecido frequentemente, o Brasil acaba repetindo comportamentos como esse. Agora a gente já está chegando no finzinho do programa, eu quero apontar uma questão que não falamos tanto, que é a discriminação da mulher no futebol. A gente teve o caso recente da bandeirinha lá em Minas Gerais, que foi, enfim, teria cometido aquele erro na arbitragem. E também tem um texto que eu mostro para você, também da Folha de São Paulo, do Chico Sá, que ele diz: lugar de mulher bonitinha é na Playboy. Isso foi dito por um dirigente de um time de futebol. Vamos colocar na tela aí, dizendo que por ser bonita e por ter errado, ela não deveria trabalhar com futebol, mas sim ir posar nua numa revista, numa revista masculina. Leda, essa questão também da misoginia, né? Isso acaba repercutindo também na questão da homofobia mais em frente, mas a mulher parece que não pode gostar ou querer participar do futebol no Brasil. Não, no Brasil é complicado. Não só no Brasil também, isso é os esportes são espaços que historicamente foram espaços de construção de masculinidade, né? Principalmente a masculinidade hegemônica. Não só construção, mas de exaltação. Então a mulher teve um processo dificultoso de inserção nos esportes, que também reflete um problema dela na sociedade. A mulher demorou a se legitimar dentro da sociedade de um modo geral. As primeiras Olimpíadas modernas se proibiu a participação de mulheres, né? Então, no Brasil, o futebol feminino foi proibido na década de 40. Então, a gente tem uma série de questões que mostram que, historicamente, os esportes se configuraram como espaços de exaltação e construção de valores conhecidos como os masculinos. Por isso que é muito complicado, principalmente no futebol, que é o meu objeto de estudo. É um esporte muito anexado à ideia de virilidade. Quando um jogador faz uma entrevista, ele diz: a gente tem um grupo de homens aqui, né? Ninguém vai jogar de salto alto. E uma série de expressões que indicam que qualquer forma de feminilização da prática esportiva e também do torcer são vistos como negativos.
Quero ouvir do Alfredo, então, que também, né, como jogador, como técnico, essa questão das expressões, o futebol ele reflete esse machismo que está intrínseco à nossa sociedade brasileira, a questão do machão brasileiro, do macho latino. Como é que você avalia isso? Eu acho que infelizmente reflete um pouco, sim. É como ela falou, existe até uma barreira a ser rompida ainda, né? Muita voltada por causa do machão. E esse tipo de declaração é bem o reflexo dos nossos dirigentes. Porque eu acho que assim, a gestão do futebol hoje ela já vem mudando, ela está melhorando, pessoas com conhecimento mais amplo, com interesse em todos os segmentos. E esse tipo de declaração é bem daquele coisa ainda do coronel, daquele cara que manda, aquele dirigente antigo, sabe? Que não há o respeito pelas pessoas nem pelo esporte. Porque o fato dela ser mulher e ter errado não quer ir, o bandeirinha que errou faz o quê então? Vai posar na Magazine, não sei o nome da revista masculina. Então é o tipo da expressão que caracteriza bem a falta de competência dos nossos dirigentes. E o futebol realmente remete a isso. É a coisa do machão, é esporte de homem, e qualquer cântico tem muitos que realmente remete à coisa feminina, mas é cultural, infelizmente é assim. As nossas torcidas, elas são basicamente pessoas mais humildes, que não têm tanta informação, não têm tanto interesse em estudar e melhorar, enfim, e que vão para ali para cantar o que eles acham engraçado. Então, eu acho que nós estamos muito distante de uma conscientização realmente no esporte, principalmente no futebol, com relação a essa discriminação. A questão importante que você ressaltou, né? Cantam e repetem o que acham que é engraçado. Agora, a questão é refletir um pouco sobre por que é engraçado, né, ofender esse ou aquele grupo de pessoas. A gente teve um probleminha técnico, infelizmente não vamos ter a Natália Duarte, que é cientista social. Ela participaria aqui do programa para falar sobre o movimento Galo Queer, que é esse movimento criado para discutir machismo e homofobia no futebol, a partir de um grupo de torcedores do Atlético Mineiro. Mas eu aproveito para mostrar para você de casa o site no Facebook, que você pode acessar e buscar na rede social outras informações. Eles compartilham essas questões de discussão de gênero, não só sobre a torcida do Galo, mas também outras torcidas de futebol no mundo todo. Você acessa aí na rede social, Galo Queer, tá aqui, ó, queer, que é essa palavra para descrever cultura homossexual na língua inglesa. Aí você pode buscar aqui, tem várias reportagens interessantes para ampliar um pouco mais essa discussão também que a gente está tendo aqui, de outras iniciativas no futebol no mundo todo. Leda, você também faz parte dessa rede, como é que vê essa questão? Eu sei que a Natália, que é a criadora do movimento, passou para a gente que muitas vezes o movimento não pode nem se encontrar dentro do estádio, que há muita ofensa, há um risco, inclusive, de agressão física, por ter essa discussão da homofobia e do combate à homofobia no futebol. Você estava falando dessa questão de às vezes, estratos sociais mais baixos serem mais possíveis desse tipo de manifestação, mas eu deixei de frequentar as sociais do Vasco porque eu não aguentava mais, que teoricamente é o espaço mais de elite do estádio. Porque nas sociais de São Januário você fica muito próximo, né? A pessoa fica colada assim no seu ouvido. Eu não aguentava mais os xingamentos homofóbicos e sexistas da torcida. É um lugar de aprendizado, assim, de como ser sexista, de como ser homofóbico. O pai com o filho. Eu não aguentava mais. Eu parei de frequentar pela proximidade, frequento agora só as arquibancadas, que isso fica menos pesado, assim. Em relação a Galo Queer, me chamou muita atenção quando eu vi no Facebook, porque todas as tentativas de criação de torcidas gays, né, a gente já teve uma no Flamengo, que foi severamente expulsa essa tentativa, porque os torcedores das duas principais torcidas organizadas consideraram que isso era uma ofensa à torcida do Flamengo, né? Então, qualquer tentativa, qualquer manifestação desse tipo é muito mal vista pela torcida, principalmente os agrupamentos organizados. Eu tinha curiosidade de saber se eles se reúnem no estádio, se o Galo Queer fica restrito apenas ao Facebook, e se reúnem, que tipo de reação os outros torcedores têm. Pela apuração que a gente teve junto à Natália, infelizmente houve algumas tentativas, mas não conseguiram se encontrar por conta também dessa rechação, de certa forma, por parte de alguns elementos da torcida que acabam representando aí, né,
uma agressão física, um potencial de agressão, então por isso a torcida do Galo Queer também não se encontra dentro dos estádios. Agora, o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Isso aqui é uma discussão que vai perpetuar aí, na verdade, a gente espera ter contribuído para você de casa, refletir um pouco também sobre por que, né, essas repetições de agressões físicas, verbais, enfim, mas quero mostrar para você de casa o site, antes de encerrarmos, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Esporte e Sociedade da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Então, acesse aí o historia.uf.br/NEPES, que é esse nome que está aqui, a sigla, para você poder buscar outras informações sobre esse núcleo. Agora, me despeço de vocês. Obrigado, Leda. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Conceição, pela presença aqui no estúdio comigo hoje. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.